coisa que o Papa fala a respeito do segundo relato é o tema da solidão original do homem. Então, aqui a gente tem que ir com cuidado. O Papa faz uma afirmação que se alguém fizer uma leitura muito cronológica da coisa, não vai dar certo. Ele diz que antes que a Bíblia mencione as palavras homem e mulher, elas mencionam o ser humano. Então, antes do surgimento da mulher, não se fala de homem. Ok? Se usa o termo genérico. Tá? Mas aqui, cuidado com isso aí, porque você dizer, então, o ser humano, como é que é esse negócio? Tinha um ser humano sem sexo antes, que não era nem homem nem mulher. Que história? Não, vamos com cuidado. Aquilo que o relato bíblico coloca em ordem cronológica, a gente tem que colocar ele em ordem ontológica, quer dizer, o que é o extrato mais profundo do ser. Então, antes de falar em homem, na diferença homem e mulher, a gente fala do ser humano enquanto tal. O que é o ser humano enquanto tal, independentemente do fato de ser homem ou mulher. E é isso que se trata aqui. E então João Paulo II fala da solidão. Porque Deus diz, não é bom que o homem fique só. E Deus mostra para Adão, Adão que é o nome genérico, mostra os animais, para que ele dê nome para os animais. E ele não encontra nenhum que seja auxiliar a ele. Aqui também tem essa outra palavrinha interessante que é auxiliar. Então é tipo que alguns entendem de uma forma despectiva. A mulher é auxiliar do homem, tipo auxiliar de pedreiro, auxiliar de escritório, auxiliar. Então é aquele que não tem a mesma categoria, que ganha menos, é auxiliar. Na verdade, esse auxiliar é a palavra ezer, hebraica, da onde vem o nome, ou alguns nomes como Eliezer, ou a forma mais curta, Lázaro, quer dizer, Deus auxilia, a palavra, o nome Eliezer, Deus é meu auxílio, meu auxiliar. Tem o Eliezer aqui? Olha aí, Deus é teu auxílio, viu? Amém. Então, bastante. isso é o que quer dizer. Então, se dá até para Deus esse atributo de ser o meu auxílio, ser o meu auxiliar. Então, não indica, não tem nenhuma conotação despectiva ou de segunda categoria essa palavra auxiliar. E o Papa diz que realmente aqui o que a gente deve fazer a leitura é que um é auxiliar para o outro. Justamente que nós estamos no âmbito do ser humano genérico. Então o ser humano enquanto tal precisa de um auxiliar. Por quê? Porque ele está sozinho. Essa é a coisa. E é muito interessante porque o homem, no relato, nesse segundo relato, ele descobre que ele está sozinho, olhando os animais. Então, aqui de novo a gente tem a tendência a desprezar o dado do corpo,
dizer, não, o ser humano ele viu os animais, ele percebeu que os animais não têm alma e ele tem alma, por isso ele está sozinho, né? Mas João Paulo II diz assim, não, o homem ele se deu conta que ele está sozinho justamente vendo o corpo dos animais. Então tem alguma coisa no corpo do homem, do ser humano, que indica que ele não faz parte do mundo dos animais, tá? Do mundo animalia, ou seja, das outras criaturas, né? E que é uma coisa muito interessante de se pensar, porque ele diz assim, porque o corpo humano, ele é o corpo próprio de um ser livre, né? Então ele tem um condicionamento de ser livre que é diferente do corpo dos outros animais. Isso aqui a gente podia passar 2 horas ou mais falando sobre isso, tá? Porque a própria antropologia ela faz ela percebe essa coisa, essa diferença entre o corpo do homem e dos animais, que o nosso corpo ele vai ao contrário da linha evolutiva, né? Os animais sempre evoluem para uma forma mais específica, para uma forma melhor adaptada ao seu ambiente. Quanto mais adaptado e mais específico um animal para o seu ambiente, melhor ele é, porque aí ele fica acima na escala, né? Como se chama? Na cadeia alimentar, né? Então, quanto melhor caçador ele é, se ele é um carnívoro, né? Quanto melhor digestor ele é, se é um herbívoro, enfim, quanto mais ele está adaptado ao clima daquele habitat dele, né? Mais sofisticado é esse animal. E os animais inespecíficos são os mais primitivos, são aquelas amebas, os paranés, aqueles bichos né, que não tem, você nem sabe qual é a frente e qual é atrás, né? Mas o ser humano, ele pertence, né, ele tá no contexto dos mamíferos superiores, e ele é totalmente inespecífico. Tanto é que dá ser humano em tudo que é lugar do mundo, né? E o ser humano ele come qualquer coisa, né? É impressionante a abertura dele, né? Depois a mesma coisa os instintos, tem certos instintos básicos que no ser humano são frouxos, por assim dizer, né? O ser humano não tem uma fase propriamente de cio, né, como os animais. Embora existam alguns mecanismos de cio, mas eles não são determinantes para o comportamento humano, né? Então, existe uma liberdade do ser humano agir diante do seu cio, que é tão fraco, que né, se a pessoa não presta atenção, ela nem percebe, né? Então, enfim, esse tipo de coisas, né? Que a gente podia falar muito sobre esse tema, de que o homem, a partir do corpo dele, o corpo dele já tem uma especificidade de pertencer ou de ser o corpo de um ser livre. Então, o homem, ao olhar os corpos dos animais e o seu próprio corpo, ele já percebe desde o corpo que ele está sozinho. Então, e que o ponto de referência dele
determinante específico do ser dele não é o mundo dos animais, mas é Deus de quem ele carrega a imagem e a semelhança. Porque não existe nenhum animal do qual se diga que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Só o homem é criado a imagem e semelhança de Deus. Então o homem está sozinho, o ser humano está sozinho. Mas esse ser humano ainda tem alguma coisa incompleta. O homem percebe que ele é único na criação, e essa solidão, Deus diz que não é boa. Por que não é boa? Porque falta alguma coisa. Falta alguma coisa que é fundamental no ser humano, que é a comunhão. Então, deixa eu ver onde é que estamos. Vamos falar sobre essa união original. Então Deus faz o Adão, o ser humano, cair num profundo sonho. Na verdade esse sono aqui é o chamado torpor. Não é um sono de sonhos, é um sono quase de um transe, é um sono profético, é um sono de revelação, porque Deus vai revelar ao ser humano uma coisa profunda sobre ele. Esse sono também é comparável à morte, tanto que isso permitia aos padres da igreja entenderem de modo alegórico uma coisa que São João já dá a entender, que o soldado abriu o peito de Cristo e dele jorrou sangue e água. Então Cristo é o novo Adão no sono da morte, do qual que abre o seu peito, do qual é retirada a igreja, a sua esposa. Que é uma coisa muito profunda. Depois o Papa vai falar bastante sobre isso também. Então o sono de Adão, o torpor mais do que o sono, ele prepara para uma revelação, e ele é uma espécie de morte que antecipa uma nova criação, uma recriação. Cuidado para vocês também, de novo, aqui não verem a coisa de forma demasiadamente cronológica, tipo, Deus criou o homem que não era nem homem nem mulher, depois ele matou e disse, vamos fazer tudo de novo, isso aqui não deu certo. Mas aqui se prepara uma revelação. É muito interessante, que como o primeiro relato, ele simplesmente diz, macho e fêmea que os criou, e acabou a história. Enquanto que o relato mais antigo, ele cria todo um suspense. Os tambores ficam rufando antes de aparecer a mulher. Então, quando Adão desperta do seu torpor, do seu sono profético, ele descobre esse outro eu. Esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, justamente esse é o sentido da retirada da costela, ou seja, a unidade profunda que existe entre o homem e a mulher. Uma só carne. Então, os relatos, muitas vezes os relatos da Bíblia, você tem que ler eles ao contrário. Então, quando o homem morre, ele exala o último suspiro, ele dá esvazia o pulmão de ar,
e vira pó. Então, se isso acontece no fim, então é porque no início Deus pegou o pó, juntou e soprou em cima do homem. Então, é o final que explica o início. E aqui é a mesma coisa, o final explica o início. O homem olha para a mulher e diz: essa é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Então é porque Deus pegou a carne, um pedaço do osso dele, da costela, e fez a mulher. Então, qual o significado? O significado que entre o homem e a mulher existiu uma unidade profunda. E aqui João Paulo II ele já abre para esse significado que junta as duas narrativas, homem e mulher os criou, o macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança ele os criou. Ele junta com esse que é chamado o primeiro poema nupcial da história humana, o poema de Adão. Esta sim, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Vocês podem não achar muito romântico esse poema, mas dei uma chance para Adão, foi o primeiro que ele fez. Então, ele emparelha os dois. E o que ele diz? O ser humano, a partir do momento que é homem e mulher, ele tem inscrito em todo o seu ser, a partir do corpo, a marca da comunhão. Então, o ser humano é alguém para o outro. E esse ser alguém para o outro, ser alguém em relação com o outro, ele não é uma coisa acidental do ser humano, não é uma coisa, não é um detalhe supérfluo. Ele é constitutivo, constitui. Quer dizer que existir, para o ser humano, existir é sempre coexistir. Quer dizer que para o ser humano, ser é sempre ser para. Aí a gente vai entender depois o que é esse ser para. Não quer dizer que o ser humano é um meio ou um instrumento para outro. Pelo contrário, o ensinamento de João Paulo II vai justamente contra essa ideia. Mas o ser humano é um ser em comunhão. E ele é em comunhão, é o próprio corpo sexuado dele que vai dizer para ele que ele é um ser para a comunhão. Okay? E o que isso tem a ver com a imagem de Deus? Deus é comunhão. Então, em Deus, no íntimo de Deus, existe uma comunhão. A comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Se existe essa comunhão entre as pessoas divinas, então, se o ser humano ele é imagem e semelhança de Deus, então ele também é um ser aberto à comunhão. Ele também é pessoa e, portanto, ele é aberto à relação, aberto à comunhão. Então, aqui a gente junta os dois relatos, como a criação de Deus fica perfeita e o homem se revela a si mesmo, porque quando Adão vê a mulher, ele também diz para ela, ela se chamará mulher porque foi tirada do homem. Isso não faz o mínimo sentido em português.
existe relação nenhuma entre a palavra homem e a palavra mulher. As traduções mais antigas do português tentavam consertar essa ausência de relação entre as palavras, usando umas palavras arcaicas. Dizia: ela se chamará virago, pois foi tirada do varão. Então, varão, virago, mais ou menos, né? Mas no hebraico isso é bastante claro. A palavra que designa homem é ish, e a palavra que designa mulher é isha. Tá? Então, ish e isha. Então, ela se chamará isha porque foi tirada do ish, certo? Então, o homem dá um nome para a mulher, mas não é qualquer nome, ele dá o seu próprio nome para ela. Fazendo isso, ele reconhece essa igualdade, essa igual dignidade e esse chamado à relação, à comunhão. Bom, depois de falamos sobre a solidão original, falamos sobre a união original, vamos falar sobre aquele fato que quando a gente é criança e ensina, deviam ensinar, né, os pais católicos deviam ensinar o que era chamado a história sagrada, né? Então ensina a história de Adão e Eva. Então é um pouco embaraçoso às vezes, né? Até aquelas Bíblias ilustradas fazem tudo possível para botar um galho de árvore na frente, assim, né? Que é a nudez original. Então, João Paulo II, ele aprofunda muito esse dado da nudez original. Que significado ela tem? Ele descarta qualquer significado de primitivismo ou de infância psicológica. Isso aqui está fora, isso aqui não cabe no texto bíblico. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui é uma coisa muito importante, que a gente ainda não entendeu. Por que o homem e a mulher andavam nus e não tinham vergonha? Não se envergonhavam? O que significa isso? Então, primeiro, o João Paulo II vai falar do significado esponsal do corpo, ou significado nupcial, ou significado conjugal do corpo. Quer dizer, o corpo sexuado humano é um corpo glorioso, né? É um corpo que glorifica a Deus. Por quê? Porque ele reflete o Deus comunhão. Tá? Ele reflete a comunhão de Deus. É justamente no corpo sexuado que fica refletida o estar em relação. Ser homem é ser para a mulher, ser mulher é ser para o homem. Estar em relação um com o outro, ser para o outro. O ser um dom para o outro. Tá? Então, o corpo tem um significado nupcial. O significado é que você é um dom, você é um presente. Tá? Você é um presente que Deus fez para você mesmo, que Deus não te criou para um outro meio, como um meio para uma outra coisa. Tá? Você não faz parte da cadeia alimentar de nenhum outro bicho, graças a Deus. Tá? Quando os outros bichos os comem, ou eles estão morrendo de fome, não tem outra opção, ou nos confundem com outro bicho que é do menu deles. Né? Mas nós não estamos aqui, né? A nossa missão não é sustentar a vida ou dar sentido para um outro ser que nós consideramos maior que nós.
Em algumas culturas, os homens se consideravam realmente escravos de um outro ser que era Deus, ou os deuses, né? Nós vivemos para sustentar os deuses. Os astecas faziam aqueles sacrifícios humanos porque se eles não dessem o sangue deles para Deus, Deus não ia aparecer no dia seguinte, aí ia acabar o mundo. Eles tinham que morrer para que o Deus deles vivesse, né? Aí apareceram os cristãos dizendo: não, gente, ao contrário, é Deus que morreu para vocês viverem, né? É Ele que deu o sangue dele para que vocês vivam. Então, esse é o grande evangelho, né? O homem, ele é um presente, e o homem é um presente para a mulher é um presente para o homem, e de uma forma mais ampla, todos nós somos presentes uns para os outros, somos dons uns para os outros. Tá? Agora, quando a gente fala de dom, a gente exclui qualquer significado de obrigatoriedade ou de comércio. Tá? A troco de que Deus nos criou? A troco de nada. Tá? É um pouco difícil para a gente entender isso. A gente que passa a vida toda e não entende isso. A liberdade do dom, o dar alguma coisa com liberdade. Quando você, né, acorda de bom humor, você diz: vou passar numa loja e comprar um presente para um amigo meu, comprar um presente para uma amiga minha. Você está olhando no lugar e diz assim: fulano ia gostar muito disso aqui, vou comprar isso aqui para tal pessoa. As mulheres fazem muito isso. E aí, imaginem que ofensa se você souber que outra pessoa recebeu o presente, se pergunta dentro